Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais antigas e fascinantes da humanidade. A saga de Gilgamesh, o rei de Uruk, metade Deus, metade homem. Um herói que ousou desafiar os deuses e buscar o segredo da imortalidade. Essa não é apenas uma aventura épica da Mesopotâmia antiga. É uma reflexão profunda sobre o medo da morte, o poder da amizade e o sentido da existência. Ao longo deste vídeo, vamos conhecer sua jornada. O homem que começou como um tirano, encontrou um amigo selvagem, enfrentou monstros e deuses e terminou descobrindo o verdadeiro significado da eternidade. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo nessa viagem pelo tempo, porque agora vamos começar a história de Gilgamesh, o herói que buscou a imortalidade. Entre as terras férteis banhadas pelos rios Tigre e Eufrates, ergueu-se uma das primeiras civilizações da história, a Mesopotâmia. Um lugar onde o homem começou a moldar o mundo com suas próprias mãos, domesticando a natureza, erguendo cidades, inventando a escrita e dando origem às primeiras leis. Era uma era de transição entre o mito e a história, onde o divino e o humano ainda se misturavam. E no coração desse cenário, brilhava com força incomparável a cidade de Uruk, cercada por muralhas tão imensas que pareciam tocar os céus. Uruk era o orgulho da Suméria, símbolo do poder humano e do favor dos deuses. Mas também seria o palco de uma das histórias mais profundas já contadas, a jornada de Gilgamesh, o rei que buscou desafiar a própria morte. Gilgamesh era mais do que um homem. Segundo as lendas, 2/3 divino, 1/3 humano. Filho da deusa Ninsun, senhora da sabedoria, e de um rei mortal, Lugalbanda. Desde o nascimento, o destino o marcara para a grandeza. Sua força era descomunal, seu espírito inquebrantável. As tábuas cuneiformes o descrevem como o mais poderoso entre os reis, o destruidor das muralhas e o conhecedor de todos os segredos. Em Uruk, ninguém o igualava. Mas essa força que deveria proteger também o isolava. E com o tempo, o rei se tornaria um fardo para seu próprio povo. No esplendor de Uruk, onde templos se erguiam em homenagem a Anu, o deus dos céus, e a Ishtar, deusa do amor e da guerra, o poder de Gilgamesh era absoluto. Ele governava como se fosse um deus entre mortais, e acreditava ser. O rei não reconhecia limites nem leis que não fossem as suas. Fazia do povo seu instrumento, forçando os homens ao trabalho incessante para erguer templos e muralhas. Nem mesmo as mulheres escapavam de seu domínio. Dizia-se que nenhuma noiva poderia se deitar com o marido antes de passar pelos braços do rei. O abuso de poder, para ele, era parte natural da ordem divina. O povo humilhado clamava por justiça. As preces subiam aos céus pedindo aos deuses que libertassem Uruk de sua tirania. Nos templos, sacerdotes ofereciam sacrifícios e entoavam cânticos pedindo que a arrogância do rei fosse contida. E os deuses, sensíveis à voz dos mortais, decidiram agir. Mas antes de qualquer punição, eles observavam com atenção aquele homem incomum. Gilgamesh era um paradoxo, um herói nascido para proteger, mas consumido pela vaidade. Um rei que construiu uma das maiores cidades do mundo antigo, mas destruiu a paz de seu próprio povo. Uruk, sob seu comando, tornara-se esplêndida. As muralhas de tijolos queimados ao sol cercavam uma cidade viva, repleta de mercados, caravanas, artesãos, escribas e templos. O rio Eufrates alimentava os campos, e o som das preces ecoava entre as colunas. A civilização mesopotâmica florescia com uma grandeza que o mundo jamais havia visto. Ainda assim, no coração de Gilgamesh havia inquietação. Nenhuma vitória, nenhuma construção, nenhuma adoração era suficiente. Ele buscava algo que nem sabia nomear. Os textos antigos dizem que Gilgamesh andava de um lado a outro como um touro selvagem, incapaz de descansar. Seus sonhos eram perturbados por visões, imagens de estrelas caindo, de montanhas que se erguiam contra ele, de vozes misteriosas que o chamavam pelo nome. Ele sentia, no fundo da alma, que havia algo além do trono, além da glória humana. Essa inquietação seria o primeiro passo de sua transformação. Mas antes de compreender o destino,
Ele precisava encarar o reflexo de si mesmo. E para isso, os deuses preparavam uma resposta. Enviariam a ele um espelho, não de bronze ou pedra, mas de carne e espírito. Um ser que o igualasse em força e o superasse em pureza. Enquanto isso, o povo de Uruk seguia dividido entre o medo e a admiração. Muitos viam em Gilgamesh um protetor, capaz de garantir a prosperidade da cidade. Outros o temiam como um tirano divino, que brincava com a vida dos homens. Essa ambiguidade, a mistura de glória e terror, formava o centro de sua lenda. E é justamente nesse contraste que nasce a grandeza de Gilgamesh, o herói que é, ao mesmo tempo, humano demais e divino demais. A Mesopotâmia, com seus rios e seus deuses, refletia essa dualidade. Era um mundo governado pelo destino, onde o homem podia erguer cidades magníficas, mas jamais escapar da vontade divina. A vida era breve, a morte inevitável. As enchentes destruíam colheitas, os ventos traziam doenças e as guerras eram constantes. Nesse contexto de fragilidade, o mito de Gilgamesh servia como espelho da condição humana. O desejo de ser mais do que somos, a luta contra os limites impostos pela natureza e pelos deuses. Nas tábuas que preservaram sua história, o escriba anônimo escreve: Ele viu o abismo, conheceu todas as coisas. Sondou os mistérios ocultos. É assim que começa a epopeia, com o anúncio de um homem que não se contentou em viver, mas quis entender o que significa existir. Gilgamesh não nasceu para aceitar o mundo, mas para desafiá-lo. E ainda que fosse temido, havia nele algo que o tornava irresistivelmente humano. Por trás da arrogância, havia solidão. Por trás da força, um vazio que o poder não preenchia. O rei que podia tudo não tinha ninguém que o compreendesse. Nem mesmo os deuses, distantes em seus templos de pedra, podiam aliviar o peso de sua existência. Era como se a imortalidade divina dentro dele fosse também sua maldição. O lembrete constante de que jamais seria completamente homem, nem completamente Deus. Essa é a semente de sua jornada, o conflito entre o ser e o dever, entre o desejo e o destino. Uruk prosperava, mas o espírito de seu rei estava em ruínas. E foi nesse instante, quando a arrogância de Gilgamesh tocou o limite, que o cosmos começou a se mover. As orações dos homens haviam sido ouvidas. O equilíbrio entre deuses e mortais seria restaurado, não pela guerra, mas pelo encontro de duas forças opostas, destinadas a se transformar mutuamente. Antes da amizade, antes da busca pela imortalidade, antes do aprendizado sobre a morte, havia apenas o vazio de um rei que acreditava ser eterno. E é desse vazio que nascerá a jornada mais antiga da humanidade, a história de um homem que desafiou os deuses e, ao fazê-lo, descobriu o verdadeiro sentido de ser humano. Gilgamesh ainda não sabia, mas sua vida estava prestes a mudar para sempre. As súplicas do povo de Uruk ecoaram alto o bastante para atravessar os céus. Nos templos dedicados aos grandes deuses, as lamparinas queimavam noite adentro, e os sacerdotes repetiam preces pedindo por alívio. E os deuses, cansados de observar o sofrimento humano e a arrogância de um rei que acreditava poder governar sem limites, decidiram agir. O conselho divino se reuniu. Anu, o Senhor dos céus, Enlil, o Deus do ar e das tempestades. É o sábio das águas e da criação. Ali, entre eles, nasceu a decisão que mudaria o destino não apenas de Uruk, mas de toda a humanidade. Criemos alguém que o iguale em força, para que ele conheça seus limites, teria dito Aruru, a deusa-mãe, aquela que moldara os homens do barro no princípio dos tempos. Façamos um companheiro para Gilgamesh, alguém que contenha sua fúria, que o faça lembrar o que é ser humano. Assim a deusa tocou o chão fértil da terra e modelou com as mãos divinas um ser coberto de pelos, robusto como um touro, livre como o vento do deserto. Soprou-lhe o hálito da vida e o nomeou Enkidu. Enkidu não nasceu em palácio, mas na vastidão das planícies mesopotâmicas. Corria com as gazelas, bebia dos mesmos rios que os leões e dormia sob as estrelas. Ele não conhecia muralhas, leis ou fronteiras.
Era a imagem viva da natureza em estado puro, inocente, selvagem e harmonioso. A força que em Gilgamesh se manifestava como domínio e poder, em Enkidu era liberdade e equilíbrio. Enquanto o rei de Uruk buscava dominar o mundo, Enkidu simplesmente existia dentro dele. As histórias dizem que os caçadores foram os primeiros a vê-lo. Um homem estranho, com cabelos longos e desgrenhados, o corpo coberto de poeira e o olhar sereno. Ele libertava os animais das armadilhas, destruía os fossos e quebrava as redes. Aos olhos dos homens, era uma ameaça, um ser que desafiava a ordem civilizada. O caçador correu para Uruk, apavorado, e contou a Gilgamesh sobre o homem das planícies. O rei, curioso, ordenou que o trouxessem até ele. Mas o caçador, temeroso, sabia que ninguém poderia capturar Enkidu pela força. Então, os sábios da corte sugeriram outro plano. Manda uma mulher, uma sacerdotisa do templo de Ishtar. Somente o encanto e a palavra podem domar o que é selvagem. Assim, Shamhat, a cortesã sagrada, partiu em direção às campinas. Ela não era uma mulher comum. Era serva dos deuses, iniciada nos mistérios do amor e da vida. Sua missão não era destruir Enkidu, mas transformá-lo. Quando o encontrou, ele se aproximou curioso, como um animal diante de algo desconhecido. E foi ali, sob o sol ardente, que a deusa da civilização estendeu sua mão através de Shamhat. O encontro entre os dois simbolizava muito mais do que o despertar do desejo. Era o nascimento da consciência. Durante 6 dias e 7 noites, Enkidu permaneceu com ela. Quando tudo terminou, ao tentar se juntar novamente às gazelas, os animais fugiram dele. A natureza já não o reconhecia como um dos seus. Enkidu, confuso, sentiu o peso da separação. A mulher o consolou, falando-lhe sobre o mundo dos homens, sobre o pão, o vinho, as cidades e o rei de Uruk, cuja força rivalizava com a dos deuses. Disse que aquele homem precisava de um igual, alguém que o fizesse compreender a amizade e a humildade. Enkidu, tocado pela promessa de propósito, decidiu partir com ela. Ao chegar a uma aldeia próxima, provaram o pão e o vinho pela primeira vez. E o sabor, simples e doce, fez algo despertar dentro dele. Os homens o ensinaram a se vestir, a se banhar, a conviver. O selvagem se tornava civilizado, mas ainda havia em seu coração a saudade da liberdade perdida. Era o preço da consciência, o mesmo que todos os humanos pagam desde o primeiro despertar. Shamhat o guiava com ternura, dizendo: "Não lamentes, Enkidu, pois agora és como os deuses, conheces o bem e o mal." Enquanto isso, em Uruk, Gilgamesh continuava sua rotina de domínio e arrogância. Sonhou uma noite com uma estrela que caiu do céu, impossível de mover, e que ele amava como um irmão. Ao contar o sonho à sua mãe, Ninsun, ela interpretou: "Um grande companheiro está vindo a ti, alguém feito pelos deuses para ser teu igual. Com ele, encontrarás o caminho que os deuses te reservam." Gilgamesh sorriu, mas não entendeu. Os dias se passaram até que, por acaso, o destino fez com que os dois se encontrassem. Enkidu chegou a Uruk justamente quando o rei se preparava para exercer mais uma vez seu poder sobre uma jovem prestes a se casar. Indignado, o homem das planícies se colocou diante dele e bloqueou sua passagem. "Não entrarás", disse Enkidu com a firmeza de quem defende algo sagrado. Gilgamesh, surpreso, o encarou. Pela primeira vez, alguém ousava desafiá-lo. O silêncio entre eles pesou mais do que 1000 lanças. Então, o rei avançou, e os dois colossos se enfrentaram. A terra tremeu sob seus passos. Gilgamesh, acostumado a vencer, percebeu que sua força era igualada golpe por golpe. Enkidu, embora novo à civilização, lutava com a fúria de um animal ferido. A luta se prolongou até que, exaustos, ambos caíram ao chão. Foi Gilgamesh quem riu primeiro. "Nunca encontrei alguém como tu", disse. E Enkidu respondeu com um olhar tranquilo: "Nem eu." Naquele instante, o ódio se dissolveu e o respeito nasceu. Dois opostos se reconheciam: o rei e o selvagem, o civilizado e o natural, o poder e a pureza. Era como se os deuses tivessem dividido uma alma em 2 metades e agora as reunissem novamente. Gilgamesh, que jamais havia sentido amizade,
descobriu um novo tipo de força, não a que domina, mas a que compartilha. Desde então tornaram-se inseparáveis. Enkidu passou a viver em Uruk, aprendendo os costumes, mas sem perder a ligação com a natureza. Ele falava pouco, mas observava muito. O povo, antes temeroso, começou a amar o rei, pois via como sua presença o transformava. Gilgamesh, antes inquieto e cruel, agora sorria, caminhava entre os homens, ouvia conselhos. Algo dentro dele havia mudado. O vazio começava a ser preenchido. Os dois amigos vagavam juntos pelas muralhas e pelos campos, falando sobre os deuses, os homens e os limites do poder. Gilgamesh, ainda movido pela sede de glória, começou a sonhar com feitos grandiosos, conquistas que o tornariam lembrado por toda a eternidade. E Enkidu, com sua sabedoria simples, o advertia: a fama é vento, irmão. O que fica é o que se faz com o coração. Mas Gilgamesh ainda não estava pronto para compreender completamente. A amizade o humanizara, mas sua alma continuava faminta por algo maior. Dentro dele, o desejo de imortalidade começava a se insinuar, ainda tímido, ainda inconsciente. O rei de Uruk havia descoberto o valor da companhia, mas não o sentido do limite. Por ora, a história era de harmonia. O povo celebrava a paz que Enkidu trouxera, e os deuses observavam satisfeitos o equilíbrio restaurado. No entanto, quando duas forças tão intensas se unem, o destino logo encontra um novo caminho. A amizade que redimiu Gilgamesh seria também um instrumento de sua maior provação, pois, no fundo, cada dom concedido pelos deuses traz consigo uma sombra. E assim, unidos como irmãos, Gilgamesh e Enkidu se preparavam sem saber para desafiar o próprio mundo. Os dias em Uruk passaram a ter um novo brilho. Gilgamesh, antes temido e distante, agora caminhava entre o povo com um semblante diferente. A presença de Enkidu havia acalmado o fogo que o consumia. As risadas dos dois ecoavam pelos corredores do palácio, e até os sacerdotes, antes receosos de se aproximar do rei, viam nele uma centelha de humanidade. A amizade havia feito o que nenhum deus ousara tentar: equilibrar a alma de Gilgamesh. Mas em corações como o dele, a paz nunca dura muito. Uma inquietação começou a germinar novamente, silenciosa. Gilgamesh olhava as muralhas que ergueu, olhava Uruk florescer, e ainda assim sentia o peso de algo incompleto. O rei, por mais glorioso que fosse, percebia que toda sua fama estava confinada dentro de sua cidade. Fora de Uruk, o mundo continuava vasto e desconhecido, um domínio reservado aos deuses, às criaturas sagradas e aos mistérios além do homem. Que essa ideia o fascinava. Uma noite ele chamou Enkidu e disse: irmão, ouviste falar da floresta dos cedros? Dizem que suas árvores tocam o céu e que nelas mora Humbaba, o guardião dos deuses. Nenhum homem jamais pisou lá. Se o fizermos, nossos nomes viverão para sempre. Enkidu empalideceu. Ele conhecia bem a floresta. Era uma terra antiga, onde o sopro de Enlil, o deus das tempestades, se fazia sentir. Humbaba não era apenas uma criatura, era a própria encarnação da fúria divina. Seu rosto era como o de um leão, seu corpo coberto por uma pele escamosa, e seu rugido fazia as montanhas tremerem. Enkidu tentava dissuadir o amigo. Essa floresta pertence aos deuses, Gilgamesh. Não fomos feitos para atravessar seus limites. Mas o rei sorriu com o mesmo brilho que um dia o tornara temido. Se os deuses quiserem que vivamos como ovelhas, por que nos deram a coragem dos leões? Enkidu compreendia aquele desejo, pois também sentia o chamado da aventura. Era como se o mundo inteiro esperasse que eles o desafiassem. E assim, contra os avisos dos sacerdotes e o temor do povo, os dois decidiram partir. Gilgamesh mandou forjar armas novas, uma espada de bronze, um machado pesado como o trovão, lanças afiadas e escudos adornados com ouro. Antes de partir, foi até o templo de sua mãe, Ninsun. A deusa, com olhos cheios de pressentimento, o abençoou, mas seu coração estava inquieto. Meu filho, disse ela, que Enkidu vá à tua frente, pois ele conhece os caminhos da terra selvagem. Que o sol te guie e que Shamash,
o Deus da justiça, te proteja. Mas lembra-te, o homem que desafia o sagrado deve estar pronto para pagar o preço. Gilgamesh ouviu, mas dentro de si já havia escolhido o caminho. A busca pela glória era mais forte que o medo. A jornada começou ao amanhecer. Caminharam durante dias, cruzando desertos, planícies e montanhas. À noite, acendiam fogueiras e observavam as estrelas, refletindo sobre o sentido de tudo aquilo. Enkidu falava sobre o tempo em que vivia entre os animais, sobre o silêncio das florestas e o equilíbrio do mundo natural. Gilgamesh ouvia, admirado, mas respondia: Tu encontraste paz na terra. Eu procuro algo que nem os deuses podem me dar, a eternidade do nome. Quando finalmente chegaram à entrada da floresta dos cedros, o ar mudou. O vento trazia um perfume denso, quase sagrado, e o som das folhas soava como um canto antigo. Árvores gigantescas se erguiam diante deles, tão altas que ocultavam o sol. O chão tremia levemente, como se o coração da terra pulsasse ali dentro. Enkidu caiu de joelhos, tomado por uma mistura de medo e reverência. Estamos no domínio de Humbaba, murmurou. Nenhum homem deve pisar aqui. Gilgamesh pousou a mão sobre o ombro do amigo e respondeu: Os deuses nos deram força para sermos lembrados. Se morrermos, que morramos em nome da grandeza. E avançaram. Cada passo dentro da floresta parecia ecoar entre as árvores milenares. De repente, uma voz profunda e retumbante ressoou ao redor deles, como se viesse do próprio ar. Quem ousa perturbar o santuário dos deuses? Era Humbaba. Sua presença fez o chão tremer. Seu rosto era terrível, uma mistura de homem, fera e tempestade. Ele avançou, com olhos flamejantes e hálito de enxofre. Gilgamesh e Enkidu levantaram suas armas, mas o medo os atingiu como uma onda. O rugido da criatura os lançou ao chão. Foi então que Gilgamesh ergueu o olhar aos céus e clamou por Shamash. Ó Deus do Sol, que vês tudo o que se move sobre a terra, ajuda-nos agora. E o Sol respondeu. Um vento ardente soprou sobre Humbaba, cegando-o momentaneamente. Gilgamesh avançou com coragem, golpeando o monstro. Enkidu o seguiu, rugindo como um touro. O combate foi feroz. A terra se abriu sob seus pés e o som das armas ecoou como trovões. Humbaba, enfraquecido, cambaleou. Sua voz, antes ameaçadora, tornou-se um lamento. Não me mates, Gilgamesh. Fui posto aqui pelos deuses. Se me poupares, serei teu servo. Por um instante, o rei hesitou. Viu diante de si não apenas uma criatura monstruosa, mas um ser que, como ele, cumpria o papel que os deuses haviam designado. Enkidu, percebendo a dúvida, gritou: Não o escutes. Se o poupares, os deuses te julgarão fraco. Corta-lhe a cabeça e a fama será tua. Gilgamesh fechou os olhos, ergueu a espada e desferiu o golpe final. A floresta silenciou. O corpo de Humbaba tombou e o vento cessou. A vitória estava consumada. O rei e o homem selvagem se olharam em silêncio, cobertos de sangue e suor. Sabiam que haviam feito algo grandioso e algo terrível. Com as mãos trêmulas, Gilgamesh cortou a cabeça do guardião e a ergueu em oferenda aos deuses. O eco do feito correu pelo mundo. Em Uruk, o povo celebrou. O rei voltava triunfante, acompanhado de seu irmão de alma. Trouxeram troncos de cedro para construir novos portais e templos, símbolos da força humana diante do divino. Mas nem todos os deuses estavam satisfeitos. Enlil, o senhor da tempestade, olhou com ira para o ato dos dois. Eles mataram aquele que eu nomeei guardião. Que direito têm os mortais de violar os domínios sagrados? Bradou. No alto dos céus, uma sombra começou a se formar. A vitória de Gilgamesh e Enkidu, embora gloriosa, havia perturbado o equilíbrio do mundo. A fronteira entre homens e deuses fora cruzada, e toda vez que isso acontece, a consequência é inevitável. De volta a Uruk, Gilgamesh foi recebido com aplausos e oferendas. As muralhas foram adornadas, os templos celebraram seu nome e o povo entoou cânticos de vitória. Enkidu ao seu lado permanecia silencioso. Algo dentro dele se partira. O homem que viera da natureza sentia o peso do sacrilégio. À noite,
enquanto a cidade dormia, ele sonhou com os deuses reunidos em fúria, prometendo punição. Gilgamesh, em sua glória, não via o presságio. Ele acreditava que o destino estava sob seu controle, mas as sementes da tragédia já estavam lançadas. O herói que havia conquistado fama agora atraía a atenção dos céus, e em breve aprenderia que nenhum homem pode escapar da ira dos deuses. Na escuridão, o vento soprou sobre as muralhas de Uruk. Era como um aviso, sussurrado pelas folhas dos cedros que eles haviam trazido. A natureza lembrava ao homem o limite do seu poder, e, sem saber, Gilgamesh e Enkidu haviam dado o primeiro passo em direção à perdição, o início de uma jornada que os levaria muito além da glória, até o coração do sofrimento humano. O retorno de Gilgamesh e Enkidu a Uruk foi recebido com uma explosão de alegria. O povo saiu às ruas, cantando o nome de seu rei e erguendo oferendas aos deuses. Bandeiras tremulavam no alto das muralhas e as sacerdotisas de Ishtar dançavam nas praças em honra à vitória. Gilgamesh, envolto em ouro e glória, caminhava à frente da multidão com a cabeça de Humbaba pendendo de uma lança, símbolo de um feito que nenhum mortal jamais ousara imaginar. Ao seu lado, Enkidu mantinha o olhar baixo, ciente de que os deuses não esquecem quando são desafiados. Nos dias seguintes, Uruk tornou-se o centro do mundo. Caravanas vinham de longe para testemunhar o herói e seus templos. O nome de Gilgamesh corria pelos desertos e chegava aos ouvidos das próprias divindades. E entre os deuses, uma em especial o observava com atenção. Ishtar, senhora do amor e da guerra, a mais bela e terrível das deusas. Ishtar contemplava o rei das muralhas com fascínio e desejo. Via nele não apenas um homem, mas um reflexo de sua própria força, alguém capaz de vencer monstros e desafiar o destino. Desceu então de seu templo adornada com joias, véus translúcidos e perfume celestial. As ruas se silenciaram quando ela se aproximou de Gilgamesh, seu olhar brilhando como o sol sobre as águas. Gilgamesh, rei glorioso, disse a deusa com voz doce e poderosa. Tu que venceste Humbaba e fizeste o nome dos homens soar nos céus, sê meu amante. Dá-me teu amor, e eu te darei riquezas inimagináveis. Teu trono se tornará eterno, tua espada jamais conhecerá derrota. Os reis te trarão oferendas, e os povos te adorarão como a um Deus. Por um instante, o mundo pareceu parar. O povo aguardava, atônito. Era uma honra sem igual, ser escolhido pela própria Ishtar. Mas Gilgamesh, tomado pela vaidade e pela imprudência, sorriu com desdém. Ishtar, deusa do amor e da discórdia, respondeu ele. Que homem em sã consciência aceitaria teu convite? Teus amantes sempre terminam em ruína. Foste cruel com Dumuzi, teu primeiro esposo, transformado em lobo. Condenaste o jardineiro Ixulano ao tormento eterno. E agora queres a mim, para me destruir quando te cansares? Não, deusa. Fica com teus templos e teus sacerdotes. Teu sou Gilgamesh, rei de Uruk, e não me curvarei diante de teu capricho. O silêncio que se seguiu foi mais terrível do que o rugido de 1000 tempestades. Os olhos de Ishtar, antes suaves, se encheram de ira. As flores ao redor murcharam, e o vento se ergueu em um sussurro de vingança. Ela deu um passo para trás, humilhada diante do povo, e jurou com voz que cortava o ar. Se recusas o amor da deusa, conhecerás a fúria dos céus. Ishtar subiu aos portões celestiais, seu orgulho ferido queimando como fogo. Diante de seu pai, Anu, exigiu vingança. Pai, cria para mim o touro celeste, que devastará Uruk e derrubará as muralhas do homem insolente. Anu hesitou. Sabia que a fúria de sua filha era impetuosa, mas o equilíbrio entre deuses e mortais já fora rompido quando Gilgamesh matou Humbaba. E agora, o insulto de um rei mortal à deusa do amor clamava por punição. Assim, o Deus dos céus cedeu. Das constelações e do pó das estrelas, Anu moldou o touro celeste, criatura divina de fúria cósmica. Seu corpo era feito de bronze reluzente, seu hálito, tempestade, e cada passo fazia a terra estremecer. Quando Ishtar o libertou sobre Uruk,
O chão se abriu em fendas profundas. As muralhas, outrora invencíveis, começaram a rachar. Campos inteiros secaram sob o fogo que saía das narinas da besta. O povo fugia em desespero. As casas desmoronavam, o rio secava, e os sacerdotes imploravam pela clemência dos deuses. Gilgamesh ergueu sua espada e olhou para Enkidu. Irmão, não é um homem que enfrentamos agora, mas a própria vingança do céu. E Enkidu respondeu firme: então que o céu aprenda o que é ser homem. Os dois correram juntos até as muralhas. A visão do touro celeste era aterradora. Seus olhos ardiam como o sol, e sua sombra cobria a cidade inteira. A cada golpe de casco, dezenas de homens eram lançados pelos ares. Gilgamesh atacou primeiro, desviando-se das investidas da criatura. Sua espada cortava o ar, mas mal arranhava o couro divino. Enkidu saltou sobre o dorso do touro, cravando sua lança entre os ombros da besta. O monstro rugiu, e o chão tremeu. A batalha se arrastou até que, com um grito, Gilgamesh encontrou uma brecha. Enkidu agarrou o touro pelos chifres, e o rei, com um golpe poderoso, atravessou-lhe o pescoço. O monstro tombou, e o mundo se calou. O povo, atônito, observava. O touro celeste, a fúria dos deuses, jazia morto aos pés de dois mortais. Istar, em sua ira, subiu aos muros de Uruk e gritou maldições. Gilgamesh, tomado pelo orgulho da vitória, rasgou um pedaço do corpo da criatura e o arremessou na direção da deusa. Se ainda desejas um amante, aqui está o presente de tua paixão, bradou ele. O povo aplaudiu, mas Enkidu permaneceu imóvel. Seu rosto estava pálido, e o riso de Gilgamesh o feriu mais do que o som de 1000 espadas. Ele sentia que haviam ido longe demais. Nessa noite, os dois amigos celebraram. O vinho correu, as danças voltaram, e Uruk parecia invencível. Mas em algum lugar distante, nas alturas celestes, os deuses se reuniam novamente. Enlil, Anu, Shamash e os demais estavam furiosos. Eles mataram Humbaba, guardião da floresta, e agora mataram o touro celeste, mensageiro do céu. Essa insolência não pode ficar impune, disse Enlil, com voz de trovão. Shamash tentou interceder, lembrando-se da coragem dos dois e da pureza de seu laço. Eles são apenas homens, argumentou. Buscaram glória como todo coração humano deseja. Mas Enlil foi implacável. Então pagarão como homens. Um deles deve morrer para que o equilíbrio seja restaurado. E assim, o destino foi selado. Em Uruk, os ventos mudaram. As festas cessaram e um pressentimento sombrio pairou sobre o povo. Enkidu começou a ter sonhos perturbadores. Via os deuses reunidos, via a morte aproximando-se, via seu próprio corpo sendo levado pelas sombras. Tentava afastar as visões, mas elas retornavam a cada noite, mais claras e mais cruéis. Certa manhã, ele contou o sonho a Gilgamesh. Irmão, vi os deuses decidindo. Um de nós deve morrer. Eles apontaram para mim. Gilgamesh o olhou, incrédulo. Não pode ser. Lutamos juntos, vencemos juntos. Nenhum deus pode separar o que o destino uniu. Mas no fundo ele sabia. Desde o momento em que haviam matado Humbaba, algo dentro deles estava condenado. Haviam atravessado as fronteiras do divino e o preço estava chegando. A amizade que nascera como redenção agora se tornava o instrumento da dor. O homem, em sua sede de glória, havia tocado o fogo dos deuses, e nenhuma chama queima sem deixar marcas. Naquela noite, Gilgamesh ficou acordado por horas, observando Enkidu dormir. Pela primeira vez, o herói sentiu o medo do que não podia controlar. A glória havia sido conquistada, mas a sombra da tragédia se erguia silenciosa sobre Uruk. E os deuses, distantes e imutáveis, observavam em silêncio o que viria a seguir. O presságio de Enkidu tornou-se realidade. Poucos dias após o sonho, o vigor que sempre o acompanhara começou a esvair-se como água que se perde na areia. No início, foram apenas tonturas, um mal-estar sutil que Gilgamesh acreditou ser consequência das batalhas e do cansaço. Mas logo os sinais se multiplicaram. Febre, delírios, a pele queimando e os olhos perdendo o brilho que antes refletia a força da vida. O corpo do guerreiro selvagem, outrora moldado pela natureza e pela coragem,
agora se curvava diante de um destino que nem mesmo os mais fortes podiam enfrentar. Gilgamesh tentou de tudo. Ordenou aos sacerdotes que rezassem, convocou os médicos mais sábios de Uruk, ofereceu sacrifícios nos templos e ergueu oferendas a todos os deuses conhecidos. Mandou que Shamash, o deus do sol, fosse invocado em seu nome. Mas nada poderia alterar o decreto divino. O castigo havia sido pronunciado, e nenhum homem, nem mesmo um rei que havia desafiado os céus, poderia escapar à vontade dos deuses. A cada dia, Enkidu enfraquecia. Seu corpo, antes tão firme, tremia como o de um ancião. À noite, gemia em meio a pesadelos e visões. Dizia ver espíritos envoltos em poeira, sombras arrastando correntes, criaturas que o chamavam para um mundo sem luz. Falava de uma casa onde o pó era alimento e a escuridão, o único manto. Era o submundo mesopotâmico, o reino dos mortos, onde não há retorno e onde até os reis servem como escravos. Certa noite, delirando, Enkidu chamou por Gilgamesh. Irmão, sonhei que os deuses me conduziam ao portão da morte. Vi Ereshkigal, a rainha do submundo, me receber. Vi os reis de outrora, os sacerdotes e os heróis, todos cobertos de cinzas, vivendo entre sombras. O destino dos homens é o mesmo, seja nobre ou servo, todos acabam lá. Gilgamesh segurou-lhe a mão com força, tentando afastar o terror. Não digas isso, irmão. Tu viverás. Eu invocarei Shamash, farei oferendas, construirei altares. Nenhum deus ousará tocar em ti enquanto eu reinar. Mas Enkidu, com os olhos já perdidos na distância, sorriu com amargura. Não há altar que me salve, Gilgamesh. A morte me chamou e eu devo atendê-la. Por dias, o rei permaneceu ao seu lado. Viu o amigo oscilar entre a lucidez e o delírio, ouvindo palavras que se tornavam preces, lamentos e lembranças. Enkidu amaldiçoou o dia em que foi tirado da floresta e transformado em homem. Maldita seja a caçadora que me encontrou. Maldito o portal que me levou a Uruk. Maldita Shamhat, que me ensinou a ser humano. Se eu tivesse ficado com as gazelas, ainda correria livre, sem conhecer o medo e a dor. Mas logo em seguida, sua raiva se dissolvia em ternura. Ele olhava para Gilgamesh e murmurava. E ainda assim, não trocaria nossa amizade por nada. Fui homem, fui amigo, e isso é mais do que qualquer fera pode sonhar. Essas palavras cortaram Gilgamesh como uma lâmina. Pela primeira vez, o rei sentiu a impotência diante daquilo que nem o poder, nem a força, nem os muros de Uruk podiam conter. A morte, esse inimigo que não pode ser enfrentado em batalha, agora o desafiava de frente. Quando o último dia chegou, a cidade mergulhou em silêncio. Gilgamesh estava junto de Enkidu, sentado ao lado do leito, segurando-lhe a mão como se pudesse impedir que a vida o abandonasse. O amigo respirava com dificuldade, cada suspiro mais raso que o anterior. E então, num fio de voz quase imperceptível, Enkidu falou: Não chores, irmão. Lembra-te de mim não como o que parte, mas como aquele que te fez conhecer o amor e a coragem. E expirou. O rei não acreditou de imediato. Tocou-lhe o rosto, chamou-o pelo nome, tentou aquecê-lo com as próprias mãos, mas o corpo estava frio, os olhos fixos em um ponto invisível. Gilgamesh gritou. Um grito que atravessou os templos, ecoou pelas muralhas e fez o povo se calar. O guerreiro, o rei, o semideus caiu de joelhos diante do corpo de um homem. Durante 7 dias e 7 noites, Gilgamesh velou Enkidu. Não comeu, não dormiu, não se lavou. Sentado ao lado do cadáver, observava a decomposição lenta da carne e chorava com desespero. A poesia antiga descreve esse luto como um dos momentos mais humanos já escritos. O herói que acreditava dominar o mundo, agora dominado pela certeza de sua própria finitude. Será esse o destino de todos nós? Murmurava ele. Até os mais fortes apodrecem, até os reis viram pó. O silêncio era sua única resposta. O tempo, que antes parecia um aliado, tornara-se um inimigo cruel. Gilgamesh ordenou que se construísse uma estátua em homenagem a Enkidu. Mandou erigir um túmulo digno de um deus, coberto de pedras preciosas e inscrições que narravam suas façanhas. Mas nada preenchia o vazio. Nenhuma homenagem, nenhum ritual,
nenhuma palavra. Com o passar dos dias, algo mudou dentro dele. O homem que antes buscava glória e poder começou a ser consumido por um novo tipo de medo. Não o medo de monstros, nem de exércitos, mas da morte em si. A imagem do corpo de Enkidu o perseguia. Ele via o rosto do amigo em cada sombra, ouvia sua voz no vento, sentia sua ausência como uma ferida que jamais cicatrizava. E então a verdade se impôs. Se até Enkidu, que era metade divino, havia morrido, então nenhum homem estava a salvo. Nenhum muro, nenhuma espada, nenhuma reza poderia proteger da morte. Gilgamesh compreendeu que todo o poder que possuía era inútil diante do inevitável. Foi nesse momento que o herói morreu para renascer. O rei de Uruk, o tirano, o conquistador, o vitorioso, desapareceu. E em seu lugar surgiu o homem que buscaria o impossível, a imortalidade. Num impulso de desespero e esperança, ele começou a vagar pelos templos em busca de respostas. Interrogou sacerdotes, sábios e oráculos. Todos diziam o mesmo: a morte é o destino dos homens e ninguém escapa dela. Mas Gilgamesh recusava-se a aceitar. Deve haver um caminho, dizia ele. Alguém em algum tempo deve ter vencido a morte. E então ouviu o nome de Utnapishtim, o único homem a quem os deuses haviam concedido a vida eterna após o dilúvio. Gilgamesh decidiu encontrá-lo, onde quer que estivesse. Largou o trono, as riquezas, as mulheres e os templos. Deixou Uruk vestindo apenas peles como um peregrino. A cidade o observou partir com espanto. O rei, antes cercado de glória, agora caminhava só, guiado por um vazio que nenhuma vitória poderia preencher. Sua jornada não seria mais pelo poder, mas pela resposta a uma única pergunta: por que morremos? O deserto o esperava, imenso e silencioso. E em meio à poeira, à fome e ao frio, Gilgamesh começou a trilhar o caminho que o levaria aos confins do mundo, o caminho que o transformaria no herói que buscou a imortalidade. Gilgamesh partiu de Uruk quando a primeira luz do amanhecer tocou as muralhas douradas da cidade. Atrás dele, as portas se fecharam lentamente e o som metálico ecoou como o fim de uma era. Ele não olhou para trás. Vestido apenas com peles e carregando um cajado, deixou para trás o trono, os templos e a glória. Nada mais o prendia. A perda de Enkidu o despira de tudo o que o tornara rei. Agora restava apenas o homem, frágil, mortal e consumido por uma pergunta que o corroía. Por que morremos? Caminhou dias e noites sem descanso. Cruzou planícies áridas, onde o vento rugia como fera. Subiu montanhas que pareciam tocar os céus e desceu a vales tomados pelo silêncio. O mundo, antes vasto e cheio de promessas, agora lhe parecia hostil e vazio. O sol queimava, a areia lhe cortava os pés, e as estrelas, antes motivo de reverência, tornaram-se testemunhas impassíveis de sua angústia. Em cada vilarejo, Gilgamesh perguntava aos anciãos sobre Utnapishtim, o homem imortal. Alguns riam, outros o olhavam com piedade. Diziam que ele vivia além das águas da morte, num lugar onde nenhum mortal jamais voltara. Para alcançar esse destino, seria preciso cruzar os montes Machu, as montanhas do sol, guardadas por criaturas divinas. Nenhum homem comum se atreveria a chegar até lá. Mas Gilgamesh já não temia o impossível. O que era o medo, comparado à certeza da morte? A paisagem tornava-se cada vez mais inóspita. À medida que avançava, ele começou a perceber que sua jornada não era apenas física, era também interior. A solidão o obrigava a encarar as vozes que sempre ignorara. A culpa por ter matado Humbaba, o remorso por desafiar os deuses, o orgulho que o afastara de tudo o que era humano. Enkidu o visitava em sonhos. Às vezes sorria, às vezes o acusava. Em outras, apenas o observava, mudo, como se pedisse que ele entendesse algo que ainda não podia compreender. Certa noite, exausto, Gilgamesh caiu de joelhos à beira de uma fonte seca e ergueu os olhos ao céu. Ó deuses que criaram o homem e o condenaram à morte, gritou. Por que nos deram o desejo de viver se o fim é certo? Por que permitir que amemos, que sonhemos, se tudo o que tocamos termina em pó? O vento soprou em resposta, frio e indiferente. Nenhum oráculo respondeu. Nenhum sinal desceu do firmamento.
E no silêncio, Gilgamesh começou a entender que talvez as respostas não estivessem nas alturas, mas dentro de si. Mesmo assim, prosseguiu. Subiu as encostas dos montes Macho, cujas portas marcavam o limite entre o mundo dos homens e o domínio dos deuses. Eram duas montanhas gêmeas, tão altas que tocavam o céu e mergulhavam no submundo. Diante de suas entradas, erguiam-se os homens escorpião, seres com o corpo metade humano, metade fera, guardiões da fronteira do sol nascente. Seus olhos brilhavam como fogo e sua voz fazia o chão estremecer. Quando Gilgamesh se aproximou, um deles rugiu. Nenhum mortal atravessa estas montanhas. O caminho é para os que seguem o curso do sol, não para os filhos do pó. Quem és tu que ousas cruzar o limiar da aurora? O rei, sem hesitar, respondeu: Sou Gilgamesh, filho de Lugalbanda e deusa Ninsun, rei de Uruk. Busco Utnapishtim, aquele que escapou do dilúvio e vive eternamente. Quero aprender o segredo da vida que não termina. O homem escorpião olhou para ele longamente. Viu em seu semblante a fadiga, a dor e a determinação que só os desesperados possuem. Voltou-se então para sua companheira, a guardiã feminina, e disse: Vê como ele fala? Há em sua voz o som dos deuses, mas em seu corpo o peso da morte. Deixemo-lo passar. Ela hesitou. Se atravessar as montanhas, não verá a luz por 12 léguas de trevas. O caminho é de sombras, onde o sol não brilha e o ar é pesado. Nenhum homem resistiu. Mas Gilgamesh apenas respondeu: O que é o escuro para quem já perdeu tudo? Os portões se abriram com um gemido profundo, e ele entrou. O túnel parecia não ter fim. A escuridão era tão densa que nem as próprias mãos podia ver. Caminhou às cegas, guiado apenas pela lembrança do sol. 12 léguas de trevas, 12 léguas de solidão. A cada passo, sentia como se atravessasse os limites da própria alma. O tempo deixou de existir. Por fim, depois do que pareceu uma eternidade, uma luz fraca surgiu adiante. Gilgamesh emergiu do outro lado, diante de um jardim que parecia pertencer a outro mundo. Árvores de jóias reluziam sob o brilho do amanhecer, folhas de esmeralda, frutos de rubi, troncos de ouro. Era a terra dos deuses, onde o tempo não corria e a beleza jamais se desvanecia. Ali encontrou Siduri, a deusa taberneira, sentada à beira do mar, observando o horizonte com um olhar sereno. Quando o viu, franziu o senho. Quem és tu, viajante coberto de poeira e sofrimento, que chega ao jardim dos imortais com o rosto marcado pela dor? Gilgamesh respondeu com voz cansada: Sou aquele que perdeu o amigo e busca o segredo da vida. Vim de longe, atravessei desertos e montanhas. Dize-me, Siduri, onde posso encontrar Utnapishtim, o que vive para sempre. A deusa suspirou. Muitos procuraram o que tu buscas, e todos morreram tentando. A vida que desejas não foi feita para os homens. Nós, que somos deuses, temos nossa eternidade. Vocês, humanos, têm o dom do instante, e não percebem que ele é mais precioso do que qualquer imortalidade. Gilgamesh abaixou a cabeça. O instante não me basta. Não posso aceitar o esquecimento. Siduri se aproximou e colocou a mão sobre seu ombro. Então te digo o que desejas ouvir. Além deste mar está Utnapishtim. Mas o mar é a água da morte. Nenhum barco a atravessa, nenhum remo toca suas águas. Só um barqueiro, Urshanabi, conhece o caminho. Se quiseres prosseguir, procura-o. Mas saiba, quem tenta enganar a morte acaba perdendo a vida. Gilgamesh agradeceu e seguiu seu caminho, deixando para trás o jardim das pedras preciosas. Encontrou Urshanabi junto a um barco antigo, rodeado de talismãs. O barqueiro olhou-o com desconfiança. És mortal. As águas que separo matam tudo o que tocam. Nenhum homem cruza esse mar e volta para contar. Mas Gilgamesh insistiu. Já cruzei as trevas, já vi os portões do sol e caminhei onde nenhum homem ousou. A morte não me assusta mais. Urshanabi o observou por um tempo, depois assentiu. Se é isso que desejas, corta 300 estacas e prepara-as. Cada uma delas servirá de remo, e não deverás deixar que tua pele toque as águas. Gilgamesh trabalhou em silêncio. Cortou as estacas,
construiu o barco e juntos partiram. O mar da morte se estendia como uma vastidão negra e imóvel. Nenhum vento soprava, nenhum pássaro cruzava o céu. Era o próprio limite entre a vida e o nada. A cada estaca usada, o barco avançava um pouco mais até que todas se acabaram. Restava apenas o último impulso. E então, à distância, Gilgamesh viu uma ilha envolta em névoa. Lá no centro do horizonte estava o destino de sua jornada. A morada de Utnapishtim, o homem que vencera o tempo. O coração de Gilgamesh pulsou com força. O deserto, as trevas, a dor. Tudo o levara até ali. Ele acreditava que, nas palavras daquele homem imortal, encontraria a resposta que os deuses lhe haviam negado. Mas ainda não sabia que o que o esperava não era a imortalidade, era a verdade. E essa verdade seria mais profunda e cruel do que qualquer batalha que já travara. À beira do mar que separava o mundo dos vivos do domínio dos imortais, Gilgamesh encontrou um pequeno abrigo feito de pedra e junco. Do interior vinha um aroma doce e o som suave de uma canção. Era a morada de Siduri, a taberneira divina, uma deusa menor, filha do pôr-do-sol e guardiã do limiar entre os mundos. Seu semblante era sereno, e seus olhos continham o brilho de quem já vira incontáveis gerações de homens passarem, amarem, lutarem e morrerem. Quando Gilgamesh se aproximou, coberto de poeira e desespero, Siduri o observou com curiosidade e compaixão. "Quem és tu, viajante, que vem de tão longe com o olhar cheio de sombras?" perguntou ela, apoiando-se no balcão de pedra. "Tua pele está ferida, tuas vestes estão rasgadas, e, no entanto, tua alma parece mais cansada que teu corpo." Gilgamesh respondeu, com a voz rouca de cansaço e dor. "Sou Gilgamesh, rei de Uruk, aquele que ergueu muralhas e templos que tocaram o céu. Mas o que valem as muralhas diante da morte? Perdi meu amigo Enkidu, e desde então busco Utnapishtim, o que sobreviveu ao dilúvio e recebeu a vida eterna dos deuses. Quero aprender seu segredo. Quero viver sem fim." Siduri o escutou em silêncio, e quando ele terminou soltou um leve suspiro. "Ó Gilgamesh, tu és como todos os homens, fugindo da morte e esquecendo-se da vida. Enquanto procuras o que não te foi dado, perdes o que já tens. Por que buscas a eternidade se ainda não compreendeste o valor de um só dia?" Mas Gilgamesh não se deixava abalar. "Não falas com um homem comum, Siduri. Sou 2/3 divino e 1/3 mortal. Se parte de mim pertence aos deuses, então por que devo morrer como os outros?" A deusa sorriu, com um toque de tristeza. "Mesmo o mais puro ouro se mistura à terra com o tempo. Todos os homens, Gilgamesh, mesmo os que têm o sangue dos deuses, são feitos de barro, e o barro volta ao pó. A vida é curta, mas nela há beleza. Come pão com alegria, veste roupas limpas, ama tua esposa, abraça teus filhos, celebra o instante. Isso é o que os deuses reservaram aos mortais. A eternidade é deles, e é fria." Suas palavras pairaram no ar como um eco suave, mas Gilgamesh desviou o olhar. "Não posso, não enquanto souber que há alguém que vive para sempre. Preciso vê-lo, preciso entender por que ele foi escolhido e eu não." Siduri suspirou e apontou para o horizonte, onde o mar parecia se confundir com o céu. Lá além das águas da morte, mora Utnapishtim. Mas ninguém cruza esse mar. As águas matam tudo o que tocam. Há apenas um homem que conhece o caminho, Ur-Shanabi, o barqueiro dos deuses. Ele pode te conduzir se ainda tiver coragem de seguir." Gilgamesh inclinou a cabeça em agradecimento e partiu, caminhando pela praia até encontrar um pequeno porto, onde Ur-Shanabi o aguardava junto de uma embarcação coberta de símbolos sagrados. O barqueiro o olhou com desconfiança. "Eu sei quem és, rei de Uruk. Ouvi falar de tuas façanhas, de como desafiaste os deuses e mataste o touro celeste. Mas estas águas não obedecem a reis. Nelas não há vento, nem corrente, nem esperança. É o mar da morte." Gilgamesh respondeu com firmeza. "Já perdi tudo. O que mais posso temer? Se estas águas me matarem, ao menos morrerei tentando." Ur-Shanabi o fitou longamente e então disse, "Então prepara-te.
Cortarás 300 estacas e com elas impulsionarás o barco. Nenhuma parte de teu corpo pode tocar as águas, ou tua carne se dissolverá como sal. Durante dias, Gilgamesh trabalhou sob o sol ardente, cortando e afiando as estacas. Quando tudo estava pronto, embarcou com o barqueiro e juntos avançaram pelo mar imóvel. O silêncio era absoluto. Nenhum som, nenhuma brisa, nenhum reflexo. Cada vez que uma estaca era usada, o barco se movia um pouco, e Gilgamesh a lançava às águas sem olhar para trás. 300 estacas, 300 impulsos em direção ao desconhecido. Quando a última foi consumida, uma sombra surgiu no horizonte. Uma ilha coberta por névoa. Urshanabi apontou para ela. Lá vive o que procuras, o homem que os deuses tornaram imortal. Gilgamesh saltou à praia, os pés afundando na areia úmida. À sua frente, uma cabana simples se erguia junto ao mar, e à porta, sentado em silêncio, estava Utnapishtim, um velho de barba longa e olhos que pareciam conter o peso de milênios. O herói se aproximou lentamente e o cumprimentou com reverência. És tu o que vive para sempre? O velho assentiu. Sou aquele a quem os deuses concederam um destino diferente. Mas dize-me, por que vieste até aqui, Gilgamesh, rei de Uruk? Busco o segredo da imortalidade, respondeu ele. Meu amigo morreu e desde então vivo atormentado pela certeza de que eu também morrerei. Ensina-me como escapar da morte, como tu fizeste. Utnapishtim permaneceu em silêncio por um momento. Depois sorriu com amargura. Escapar da morte? Nenhum homem pode fazer isso. O que recebi foi um presente raro, e se queres entender, ouve minha história. E o velho começou a contar. Há muito tempo, quando os deuses ainda caminhavam entre os homens, decidiram destruir a humanidade. O ruído dos mortais crescia como um trovão, e Enlil, senhor do vento, não suportava mais ouvir o clamor das cidades. Então, reunidos no conselho divino, decretaram o dilúvio. Somente o deus Ea teve piedade dos homens. Ele me avisou em segredo e me disse: derruba tua casa, constrói um barco, leva contigo tua família, teus servos, os animais e o que for puro. Quando as águas chegarem, todos os outros perecerão. Fiz como ele ordenou. O céu se escureceu, trovões rasgaram o firmamento e a terra se abriu. Por 6 dias e 6 noites, as águas cobriram o mundo. Nenhum monte escapou, nenhuma cidade resistiu. Os homens gritavam, mas o vento e o mar engoliam suas vozes. No 7º dia, o mar se acalmou. O barco repousou sobre o monte Nizir. Quando abri a janela, o mundo era um deserto de lama e silêncio. Ofereci um sacrifício aos deuses, e eles se aproximaram do altar como moscas famintas pelo cheiro do incenso. Enlil, furioso, disse que nenhum homem deveria ter sobrevivido, mas Ea respondeu: castiga com justiça, não com destruição. Deixa que exista um homem que lembre aos outros o preço de seus pecados. Então Anu e Enlil me abençoaram. Minha esposa e eu fomos levados para longe, às margens deste mar, e recebemos a dádiva da vida eterna. Gilgamesh escutava em silêncio, tomado pelo assombro. O relato do dilúvio era mais do que uma história. Era o testemunho de um tempo em que os deuses haviam decidido o destino da humanidade com um gesto. Quando Utnapishtim terminou, o herói caiu de joelhos. Então é possível. Tu vives para sempre, e o mundo ainda existe. Se um homem pôde conquistar o favor dos deuses, por que eu não posso? Fui rei, lutei contra monstros, desafiei a morte. Não sou indigno. O velho olhou para ele com compaixão. Gilgamesh, ainda não compreendes. O que recebi não foi um prêmio, mas um fardo. Vivo eternamente, mas não pertenço nem aos deuses, nem aos homens. Vejo o tempo passar e tudo o que amo se desfazer. O presente da imortalidade é também a condenação da solidão. Mas Gilgamesh insistiu com lágrimas nos olhos. Mesmo assim, ensina-me. Deixa-me tentar. Dá-me uma chance, nem que seja uma. Utnapishtim permaneceu imóvel por um instante, observando o herói ajoelhado diante dele. Depois, com um olhar enigmático, respondeu: muito bem. Se queres provar que mereces a imortalidade, mostrarás que és capaz de resistir àquilo que nenhum homem suporta: o sono.
Se puderes ficar acordado por 6 dias e 7 noites, eu te revelarei o segredo dos deuses. Gilgamesh assentiu, decidido. Mas o que ele não sabia era que o verdadeiro teste não exigia força, exigia aceitação. A prova que viria a seguir mostraria que o homem não é derrotado pela morte, mas pela própria incapacidade de compreender o que significa viver. Diante do olhar sereno de Utnapishtim, Gilgamesh sentou-se sobre a areia fria, determinado a provar que era digno do segredo dos deuses. O velho imortal o observava em silêncio, sabendo que o verdadeiro inimigo do homem não era o tempo, nem os deuses, era a própria natureza humana. Então começa o teu desafio, disse Utnapishtim com voz calma. Se puderes permanecer acordado por 6 dias e 7 noites, eu te mostrarei o que procuras. Gilgamesh cruzou os braços, ergueu o queixo e respondeu com firmeza. Sou o rei de Uruk. Fui moldado pelos deuses para ser mais forte do que qualquer homem. Se o sono é a sombra da morte, eu o enfrentarei como enfrentei monstros e tempestades. O velho apenas sorriu e chamou sua esposa para testemunhar. Em silêncio, ela trouxe 7 pães e os colocou sobre uma mesa de pedra, um para cada dia do desafio. Utnapishtim explicou. Cada pão marcará o tempo. A cada dia que passar, minha esposa assará um novo, até que vejas o que o tempo faz aos mortais. Gilgamesh se sentou à beira do mar, os olhos fixos no horizonte. O primeiro dia passou, e ele ainda estava desperto, o coração pulsando de ansiedade. Mas o cansaço não era um inimigo que se enfrentava com espada. Ele se infiltrava devagar, pelas fendas da mente, pela brisa morna, pelo ritmo suave das ondas. No segundo dia, suas pálpebras pesavam. No terceiro, o corpo já lhe parecia feito de pedra. No quarto, o herói lutava contra a sonolência, como quem luta contra um rio em cheia. E no quinto, mesmo a dor e o orgulho começaram a ceder. Antes do 6º dia, Gilgamesh inclinou a cabeça e adormeceu profundamente. A esposa de Utnapishtim olhou o herói com ternura. Vês, meu marido, nenhum homem escapa ao sono. É o lembrete dos deuses de que a carne tem limites. Utnapishtim assentiu, e cada dia colocou um pão diante de Gilgamesh adormecido. Quando o 7º pão estava duro como pedra, ele acordou o rei. Gilgamesh ergueu-se, confuso. Quanto tempo dormi? 1 hora? O velho apontou os pães diante dele, dispostos em fileira, do mais fresco ao mais ressecado. Observa, rei de Uruk. Cada pão é um dia que passou enquanto dormias. Se nem mesmo o sono pudeste vencer, como esperas vencer a morte? Gilgamesh baixou a cabeça. Pela primeira vez não havia orgulho nem raiva, apenas silêncio. Então é isso. Sou como todos os outros. Sim, respondeu Utnapishtim. E não há vergonha nisso. A esposa do velho, comovida, sussurrou algo ao ouvido do marido. Utnapishtim assentiu e voltou-se para o herói. Ainda que tenhas falhado, tua dor é verdadeira, e por tua sinceridade, darei a ti um último presente. No fundo do mar há uma planta rara. Ela tem espinhos como uma rosa e cresce onde as águas são mais escuras. Quem a come, reencontra a juventude. Trazê-la até a terra é tarefa perigosa, mas se o fizeres, poderás devolvê-la a teu povo e restaurar suas forças. Gilgamesh ergueu o olhar, e pela primeira vez em muito tempo havia esperança. Ele amarrou pedras pesadas aos tornozelos e mergulhou nas águas profundas. O frio era cortante e a pressão o esmagava. No fundo, entre rochas cobertas de limo, ele viu um brilho tênue, a planta sagrada. Tinha a cor do sangue e o perfume da terra úmida. Com um esforço desesperado, arrancou-a do solo e emergiu ofegante. Subiu à superfície com a planta nas mãos e gritou para os céus. Consegui. O presente dos deuses agora pertence aos homens. Utnapishtim observou-o de longe, e um leve sorriso cruzou seu rosto cansado. Que os deuses te acompanhem, rei de Uruk. Talvez encontres tua resposta no caminho de volta. E assim, Gilgamesh partiu, levando consigo a planta da juventude. Durante dias, caminhou pelas planícies e florestas, guardando o tesouro com extremo cuidado. O peso que antes era desespero, tornara-se esperança. Ele imaginava chegar a Uruk,
oferecer a planta aos anciãos e aos doentes e ver sua cidade renascer. Mas a jornada de volta é sempre mais traiçoeira do que a de ida. Certa tarde, exausto, Gilgamesh parou à beira de uma fonte cristalina para se banhar. Deixou a planta sobre uma pedra e mergulhou na água fria, sentindo o corpo se renovar. Foi nesse instante que uma serpente surgiu, atraída pelo aroma sagrado da planta. Em silêncio, ela deslizou até a margem, envolveu o caule com o corpo e o levou embora. Quando Gilgamesh saiu da água e percebeu o que acontecera, correu desesperado pela margem, mas era tarde. A serpente, longe dali, já se desfazia da pele antiga, e debaixo do sol, uma nova pele brilhava, fresca e jovem. O herói caiu de joelhos e chorou. Até mesmo a serpente recebeu o dom que era para o homem, murmurou, olhando para o horizonte. Ele percebeu, enfim, o sentido de tudo. A vida se renova, mas nunca permanece. Cada criatura tem sua própria forma de eternidade. Não por viver para sempre, mas por deixar algo que continua. A serpente troca de pele, a planta renasce, a cidade perdura. O homem constrói e conta histórias. Gilgamesh limpou o rosto, respirou fundo e retomou o caminho para Uruk. Agora suas mãos estavam vazias, mas sua mente estava repleta. Ao chegar aos portões da cidade, ergueu o olhar para as muralhas que ele mesmo havia construído anos antes, altas, firmes, douradas pelo sol do entardecer. "Olha, Urshanabi", disse ele ao barqueiro que ainda o acompanhava. "Vê estas muralhas. Elas durarão mais do que qualquer carne. O homem morre, mas a obra que deixa permanece." Urshanabi assentiu e os dois caminharam lado a lado. Gilgamesh compreendia finalmente que a imortalidade que buscava não estava nos deuses, nem em uma planta perdida nas profundezas do mar, mas na memória, naquilo que sobrevive ao tempo porque é lembrado. Ao entrar em Uruk, o povo o saudou. Ele não falava mais como um rei tirano, nem como um herói em desespero. Falava como alguém que entendeu o valor da finitude. "Somos feitos de pó", disse ele aos anciãos, "mas do pó brota a semente. E a semente se transforma em árvore, e a árvore em sombra e fruto. O homem morre, mas a vida continua." Enquanto o sol se punha sobre as muralhas de Uruk, Gilgamesh olhou para o horizonte com um leve sorriso. O rei que buscou a imortalidade havia finalmente aprendido o significado da vida. O sol descia lentamente sobre o horizonte quando Gilgamesh avistou ao longe as muralhas douradas de Uruk. Depois de tantas jornadas, monstros e deuses, ele finalmente regressava à sua cidade, o ponto de partida, e agora o destino final de sua transformação. As muralhas que um dia ergueu com mãos jovens e ambição desmedida brilhavam sob a luz do entardecer, como se o próprio tempo as reverenciasse. Eram vastas, sólidas, imponentes, e nelas havia mais eternidade do que em qualquer planta milagrosa. Urshanabi, o barqueiro que o acompanhara de volta, observava em silêncio. Gilgamesh, por sua vez, parou diante dos portões e respirou fundo, como se aspirasse à essência daquilo que ele mesmo criara. "Eis Uruk", disse com voz serena, "a cidade dos homens. As pedras que pus uma sobre a outra resistiram à fúria dos deuses, às guerras e às águas. Esta é a verdadeira imortalidade, o que permanece depois que partimos." O barqueiro assentiu, e juntos entraram pela grande via central. O povo se reuniu para ver seu rei, surpreso com sua aparência envelhecida e o olhar distante. Gilgamesh não era mais o mesmo. O tirano que um dia governara com punho de ferro havia se dissolvido como a poeira que o vento leva. Em seu lugar restava um homem calmo, que via na fragilidade não um castigo, mas uma revelação. À medida que caminhava pelas ruas, os rostos conhecidos se misturavam ao som das flautas, aos gritos das crianças, ao perfume do pão recém-assado. Cada detalhe, o riso de uma mulher, o toque de uma pedra, o sopro quente do vento, parecia conter o sentido que ele buscara nos confins do mundo. Pela primeira vez, ele compreendia que a vida não precisava durar para ser grandiosa. Quando chegou ao templo de Inanna, olhou para o alto das colunas
e viu nelas a beleza do trabalho humano. Aquelas construções, erguidas por mãos mortais, atravessariam gerações, e com cada geração, o nome de Gilgamesh seria pronunciado, não como o de um deus, mas como o de um homem que ousou sonhar. Mais tarde, no palácio, sentou-se diante dos escribas que registravam a história dos reis. As tábuas de argila estavam alinhadas sobre a mesa, e as marcas das antigas epopeias ainda se viam nelas. Batalhas, decretos, canções, mitos. Gilgamesh tomou uma delas nas mãos e falou: escrevam o que viram, o que ouviram e o que viveram. Escrevam para que, quando eu me for, alguém possa lembrar. O homem não precisa vencer a morte. Precisa apenas ser lembrado. Os escribas começaram a registrar suas palavras, e enquanto o som do estilete cortava o barro úmido, Gilgamesh contou tudo. O nascimento de Enkidu, a batalha contra Humbaba, o touro celeste, a dor da perda, a jornada até o fim do mundo. Cada lembrança era um pedaço da eternidade que ele deixaria para trás. Com o tempo, a história de Gilgamesh deixou de ser apenas uma crônica real e tornou-se um mito. O rei compreendeu que, enquanto o povo contasse suas aventuras, enquanto alguém se inspirasse em sua coragem ou refletisse sobre sua dor, ele continuaria vivo. Essa era a imortalidade que os deuses jamais poderiam roubar. Certa noite, subiu sozinho até as muralhas mais altas da cidade. Dali via-se todo o esplendor de Uruk. Os templos, os jardins, as praças e as torres reluzindo sob o luar. Gilgamesh apoiou as mãos na pedra fria e falou para si mesmo, quase num sussurro: eu procurei a vida eterna nos céus, nas águas, nos segredos dos deuses. E ela estava aqui o tempo todo, nas mãos dos construtores, nas vozes dos poetas, nos corações que sonham. O vento soprou forte, como se os deuses respondessem. Mas dessa vez, ele não se sentiu pequeno diante deles. Sentiu-se parte do todo, do ciclo da vida e da morte, da criação e da destruição. Entendeu que a imortalidade não é negar o fim, mas dar sentido ao tempo que temos. Nas semanas seguintes, Gilgamesh passou a caminhar entre o povo, não como um rei distante, mas como um homem entre homens. Visitava os artesãos, conversava com os anciãos, escutava os jovens. Ensinava-lhes que cada gesto, por menor que fosse, moldava o destino da cidade. A verdadeira força, dizia, não está em lutar contra os deuses, mas em construir algo que dure além de nós. E assim Uruk floresceu novamente. As histórias sobre o rei e seu amigo Enkidu tornaram-se canções, recitadas em banquetes e festivais. Crianças brincavam de lutar contra monstros nas margens do Eufrates, e os poetas entoavam versos sobre a busca impossível pela eternidade. Gilgamesh envelheceu com dignidade. O rosto se cobriu de rugas, o corpo perdeu a força, mas sua mente permaneceu clara. Certo dia, sentado sob a sombra de um cipreste, ele refletiu sobre tudo o que vivera: a glória, a dor, a perda, a sabedoria. Pensou em Enkidu, em Siduri, em Utnapishtim, e sentiu gratidão. A morte, murmurou, é apenas a última porta. E do outro lado, quem sabe, haja outro jardim, outra cidade, outro nascer do sol. Quando a hora chegou, não houve medo. Gilgamesh fechou os olhos como quem adormece depois de uma longa caminhada. O povo o chorou, mas também o celebrou. Em pouco tempo, sua figura se misturou aos mitos, e o homem tornou-se lenda. Mas o espírito de Uruk permaneceu. Suas muralhas, suas tábuas e suas histórias atravessaram os séculos. Milênios depois, quando arqueólogos desenterraram as ruínas de sua cidade, encontraram as inscrições antigas que narravam suas aventuras. O nome de Gilgamesh, gravado no barro, havia sobrevivido ao tempo. E assim se cumpriu o destino do rei que buscou a imortalidade. Ele a encontrou não nos domínios dos deuses, mas na memória dos homens. Porque o que é a eternidade, se não ser lembrado? E o que é a vida, se não a chance de deixar um rastro que o tempo não apague? Gilgamesh, o herói de Uruk, viveu, lutou, chorou e compreendeu. E por isso, mais do que qualquer deus, tornou-se verdadeiramente imortal. Milênios se passaram desde que o rei de Uruk
caminhou pelas margens do Eufrates. As muralhas que ele ergueu ruíram, os templos se tornaram pó, e os deuses que um dia dominaram o firmamento da Mesopotâmia silenciaram. Mas o nome de Gilgamesh sobreviveu. Não nas pedras, mas nas palavras, gravadas em argila, escondidas sob a areia, preservadas pelo acaso e pela obstinação humana em recordar. O tempo, que tudo apaga, também é o guardião das memórias que merecem permanecer. E entre todas as histórias já contadas, poucas atravessaram os séculos com tamanha força quanto a epopeia de Gilgamesh, a primeira grande narrativa da humanidade, o ponto em que o mito e a filosofia se entrelaçam. Muito antes de Homero, de Hesíodo, de Moisés ou de Platão, já existia um homem que buscara compreender o sentido da vida e o mistério da morte. Um rei que ousou desafiar os deuses, não por poder ou glória, mas por medo, o medo universal da finitude. Durante milênios, as tábuas que continham sua história dormiram sob as ruínas de Nínive e outras cidades antigas. Eram 13 tábuas de argila, cobertas de escrita cuneiforme, datadas de mais de 4.000 anos atrás. O vento, a areia e o esquecimento as ocultaram, mas a memória do homem é insistente, e o acaso, generoso com os que buscam. No século XIX, arqueólogos britânicos escavavam as ruínas do palácio de Assurbanipal, o último grande rei da Assíria. Entre fragmentos de templos e esculturas, encontraram centenas de tábuas de argila. A princípio, pareciam apenas registros administrativos, listas, inventários, decretos, mas, ao serem decifradas, revelaram algo muito maior: poemas, mitos, orações, hinos, e entre eles, uma história sobre um rei chamado Gilgamesh. O jovem estudioso George Smith, autodidata, foi o primeiro a perceber o valor daquela descoberta. Em 1872, diante da Sociedade de Arqueologia de Londres, leu trechos do texto que mencionavam um grande dilúvio enviado pelos deuses, um relato anterior à Bíblia, mais antigo do que o Gênesis. A plateia ficou em silêncio. A lenda de Noé, pensaram, tinha uma origem muito mais remota. Assim, o mundo redescobriu o rei esquecido de Uruk. A epopeia, com seus fragmentos dispersos, foi traduzida, comparada, estudada e recontada. O que antes era apenas mito, tornou-se um espelho da condição humana. Cada geração viu em Gilgamesh um reflexo de si mesma. O herói que desafia, o homem que sofre, o mortal que aprende a aceitar o tempo. Sua jornada influenciou todos os grandes arquétipos que vieram depois. Hércules, com seus 12 trabalhos, ecoa a busca de Gilgamesh pela glória e pela superação do limite humano. Odisseu, perdido em mares e provações, revive a travessia espiritual de quem tenta retornar ao lar e encontrar sentido após a dor. Mesmo Cristo, com sua promessa de vida eterna e seu sacrifício em nome da humanidade, dialoga em essência com o mesmo dilema: o anseio por transcender a morte e reconciliar o homem com o divino. Em cada mito posterior há um traço do rei de Uruk, a semente que germinou a literatura, a filosofia e o questionamento existencial. Mas a epopeia de Gilgamesh não é apenas uma narrativa sobre heróis e deuses. É uma meditação sobre o que significa ser humano. Sua força não está no sobrenatural, mas na vulnerabilidade. Gilgamesh não vence a morte, não alcança a vida eterna, mas entende, no fim, que a imortalidade verdadeira está naquilo que criamos, nas memórias que deixamos e nas histórias que contamos. É por isso que sua voz ainda ecoa. Quando um escritor busca sentido nas palavras, há um pouco de Gilgamesh nele. Quando um cientista tenta decifrar o universo, há o mesmo desejo de transcender a limitação mortal. Quando alguém constrói, ensina ou ama, movido pela vontade de deixar algo que perdure, o rei de Uruk vive de novo. Mais do que uma lenda, Gilgamesh é uma metáfora, a mais antiga e talvez a mais poderosa da história humana. Ele representa a tensão eterna entre o que somos e o que desejamos ser, o corpo que se desfaz e o espírito que insiste em permanecer. Os deuses mudaram de nome. As cidades foram destruídas e reconstruídas. O mundo que Gilgamesh conheceu virou poeira. Mas a sua história atravessou tudo isso, sobrevivendo ao esquecimento. Cada nova leitura das tábuas
cada tradução, cada recitação é uma ressurreição simbólica. O rei que buscou a imortalidade acabou encontrando-a nas palavras, o mais frágil e, ao mesmo tempo, o mais duradouro dos materiais. E há algo profundamente poético nisso. As muralhas de Uruk caíram, mas o verbo de Gilgamesh permanece. O barro em que foi escrita sua história rachou, mas o sentido sobreviveu. As civilizações que vieram depois ergueram seus próprios mitos, mas nenhum apagou o primeiro eco da voz humana que perguntava: por que morremos? A epopeia de Gilgamesh é o testemunho de que, desde o início, o homem não se contenta em existir. Ele precisa compreender, criar e recordar. A busca pela imortalidade continua, disfarçada nas formas mais sutis, na arte, na ciência, na memória. Talvez por isso, ao ler ou ouvir o nome Gilgamesh, sentimos algo familiar, como se ele fosse parte de nós. E, de certo modo, é. Ele é o antepassado simbólico de todos que questionam o destino, que enfrentam o tempo e que amam apesar da perda. No fim, tudo retorna ao início. Uruk ressurge em cada nova palavra gravada, em cada leitor que se emociona, em cada voz que narra sua história. O eco do nome de Gilgamesh atravessou desertos, impérios e eras. E hoje, tantos milênios depois, ele ainda ressoa, não como o grito de um rei, mas como o sussurro da humanidade inteira. Porque enquanto houver quem conte, quem ouça e quem sonhe, Gilgamesh viverá. No barro, no papel, na tela, na memória, o herói que buscou a imortalidade alcançou, enfim, aquilo que tanto desejava. O tempo não o esqueceu. E assim, como um círculo que se fecha, a história retorna ao ponto de partida. Às muralhas de Uruk, ao homem que foi rei e ao mito que se tornou eterno. O nome que ecoa através dos séculos, o nome que atravessou a morte, o nome que nunca deixará de ser pronunciado, Gilgamesh,